Bem-vindos de volta ao Mergulhando na Reforma Íntima. Isso aí, Hoje, vamos mergulhar no tema que acho que todo mundo se identifica. Ilusão. é verdade. A gente vai se aprofundar no capítulo 15 do livro da Irmã Dufour, Reforma Íntima sem Martírio, que é Diálogo sobre Ilusão. E, nossa, esse capítulo me fez pensar muito, sabe? Quantas vezes a gente se engana achando que as coisas são de um jeito, quando na verdade... A gente cria a nossa própria realidade, né? Às vezes bem diferente da realidade, de fato. Exatamente. E aí o Manso, ela explora isso com muita profundidade, né? Mostrando como essa ilusão, principalmente a autoilusão, pode atrapalhar nossa caminhada, o nosso progresso espiritual. E o legal é que ela traz exemplos bem práticos, né? De como a gente cai nessas ilusões dentro do espiritismo. Sim. E para a gente começar, vamos entender o que a Manso define como ilusão. A ilusão é basicamente aquilo que a gente acredita ser verdade, mas que não tem nada a ver com a realidade. Ah, que? A gente cria uma imagem, uma ideia e se apega a ela, mesmo que os fatos mostrem o contrário. É como se a gente estivesse vendo o mundo através de um filtro, né? É tipo um óculos cor-de-rosa. E aí a gente não enxerga as coisas como elas realmente são. E para você que está acompanhando a gente, fica a pergunta. Em que áreas da sua vida você pode estar se iludindo? Boa pergunta. É importante a gente se questionar. E a Imâncio, ela destaca um tipo de ilusão que é ainda mais perigoso, que é autoilusão. Autoilusão. E como é que funciona isso? E quando a gente cria uma imagem de nós mesmos que não é real. A gente se vê como alguém que a gente gostaria de ser, mas que ainda não somos. Impedir, a gente meio que embeleza a nossa própria imagem. Exatamente. A gente esconde os defeitos, aumenta as qualidades e acaba se enganando. E a Emance mostra como isso acontece muito no espiritismo. Me dá alguns exemplos. Por exemplo, quando a gente busca ser perfeito logo de cara, sem fazer o trabalho interior necessário. Ah, tá. É como se a gente quisesse pular etapas na nossa evolução, né? Isso. A gente é sem engenho, sem ter as asas ainda. É verdade. É. A gente esquece que a reforma íntima é um processo, né? Você viu tempo, esforço, dedicação. E a Hermãs também fala sobre os estereótipos espíritas. Que seriam esses estereótipos? É quando a gente se prende a uma imagem pré-definida do que é ser um bom espírita. Ah, entendi. Tipo, a gente cria uma caixinha e tenta se encaixar nela, né? É isso. E aí a gente esquece que a verdadeira reforma é individual. Cada um tem o seu ritmo, as suas dificuldades. Exatamente. E aí vem a pergunta, por que a gente cai nessas ilusões? Qual será a raiz disso tudo? O livro nos dá algumas pistas. Muitas vezes a gente se ilude para evitar a dor. Faz sentido. A gente foge do sofrimento, da realidade. É como se a gente criasse uma bolha para se proteger. Uma bolha de ilusões. E a irmã, ela nos convida a romper essa bolha, né? A encarar a realidade. Isso. Por mais difícil que seja. E ela nos mostra que a verdadeira reforma começa quando a gente tem coragem de se olhar no espelho e se ver como realmente é. Sem filtros, sem máscaras. E aí entra a diferença entre o eu real e o eu idealizado. Exatamente. O eu real é quem a gente é de verdade, com todas as nossas qualidades, mas também com os nossos defeitos. Eu idealizado. É aquela versão perfeita que a gente cria na nossa mente, quem a gente gostaria de ser, mas ainda não é. E a gente acaba se apegando a essa imagem idealizada, né? E aí caímos na ilusão de que já somos evoluídos e que já estamos prontos. Quando na verdade ainda temos muito a aprender, muito a evoluir. E a Hermance usa a história da Severiana para ilustrar esse processo de autoconhecimento. Já lembra da Severiana? Lembro, ela é um exemplo marcante de como a autoilusão pode causar sofrimento. É verdade. Ela abortou um filho no passado e, para lidar com a culpa, criou a ilusão de que a filha dela, a Cidália, era uma inimiga de outras vidas. Ela se apegou a essa ideia para justificar o comportamento difícil da filha. E para evitar encarar a sua responsabilidade. Mas quando ela desencarnou e teve acesso à ficha espiritual. A ficha da Cidália. Isso. A verdade veio à tona. E qual era a verdade? A ficha revelou que o rancor da Cidália era consequência do trauma do aborto. Nossa, que forte! E a Severiana? Como ela reagiu? Ela se arrependeu profundamente e se dedicou a reparar o erro. A história da Severiana é um alerta pra gente, né? É verdade, é um chamado para sermos honestos com nós mesmos. Para ter a coragem de encarar as nossas sombras sem disfarçar. Porque, como a irmã se diz, só aquilo que somos realmente tem o poder de curar-nos. E como a gente faz para se libertar dessas ilusões, para se conectar com o nosso eu real. A irmã se nos dá algumas dicas práticas no livro e é sobre isso que a gente vai conversar no próximo bloco. Fiquem com a gente para continuar mergulhando na reforma íntima. Estamos de volta com a segunda parte do nosso mergulho no diálogo sobre ilusão. Isso aí. Capítulo 15 do livro Reforma Íntima sem Martírio, da Hermance Dufour.
Lembrando que no bloco anterior a gente viu como a ilusão e principalmente a autoilusão podem nos afastar do nosso verdadeiro eu. É verdade. A gente até se desafiou a pensar, né, em quais áreas da vida a gente pode estar se iludindo. Mas agora, vamos mergulhar nas dicas práticas que a Hermance nos dá para romper com essas ilusões. E a primeira dica que ela nos traz é a importância de fazermos as pazes com a nossa imperfeição. A gente vive numa sociedade que cobra a perfeição o tempo todo, né? Totalmente. É corpo perfeito, vida perfeita. Uhum. E a gente acaba se cobrando demais para atingir um ideal que, na verdade, é inatingível. É isso aí. E essa cobrança só traz frustração. A Hermance nos lembra que a gente está em constante evolução. É um processo. E as nossas imperfeições fazem parte disso. Faz sentido. É como aprender a tocar um instrumento, né? No começo a gente erra bastante, mas com a prática a gente vai melhorando. Exatamente. E com a reforma íntima é a mesma coisa. É um processo gradual, exige paciência, disciplina. E principalmente a autocompaixão, né? Sem dúvida. É. A gente precisa se perdoar pelos erros, aprender com as quedas e celebrar as pequenas vitórias. A Hermance até dá uma dica para a gente praticar essa autocompaixão. Qual dica? Ela fala para a gente se olhar com o mesmo amor e compreensão com que a gente olha para um amigo querido. É como se a gente pensasse, o que eu diria para um amigo que está passando por isso? Como eu o trataria? É verdade. A gente costuma ser muito mais compreensivo com os outros do que com a gente mesmo, né? Pois é. E a Hermance nos convida a mudar essa perspectiva. A gente precisa direcionar para dentro esse amor e essa compaixão que a gente oferece para os outros. Quando a gente se aceita com as nossas imperfeições, a gente se liberta da necessidade de provar algo para os outros. É como se a gente tirasse uma máscara e se mostrasse de cara limpa para o mundo, né? Isso. Sem medo de ser quem a gente realmente é. E a segunda dica da Hermance para a gente romper com as ilusões é abandonar os estereótipos. Quando a gente fala de estereótipos, logo vem à mente a figura do espírita certinho, né? É verdade. Aquele que não come carne, não bebe, não fala palavrão. Parece que tá um robô, né? E a Hermance alerta sobre os perigos de buscar essa pureza exterior, essa imagem idealizada. Porque a verdadeira reforma é no íntimo, não na aparência. É aquela história de pintar o muro por fora, né? Mas por dentro aí continua cheio de problemas. Exatamente. A Hermance nos convida a olhar para dentro do nosso muro. A gente precisa identificar as nossas verdadeiras necessidades, os nossos pontos fracos. E aí a gente percebe que a reforma íntima não é um processo linear. Tem altos e baixos, avanços e retrocessos. O importante é continuar caminhando. Sem dúvida. E a Hermance lembra que essa reforma é individual, que funciona para um, pode não funcionar para o outro. Não existe uma fórmula mágica, né? Não, mesmo. E essa busca por fórmulas prontas pode nos levar a outra ilusão, que é a ilusão dos saltos evolutivos. Ah, entendi. É quando a gente acha que evoluiu muito rápido, né? Que já está Esquece. pronto para a próxima etapa. Isso. E essa ilusão alimenta o orgulho, a vaidade. A gente precisa ter os pés no chão. A reforma íntima é uma caminhada longa. Exige persistência, dedicação. E muita humildade. É verdade. E a Hermance nos ensina a importância de cultivar a alegria e o bom humor nessa jornada. Ela diz que a reforma íntima não precisa ser um processo pesado, cheio de culpa e sofrimento. Faz sentido. A gente pode encarar os desafios com mais leveza, né? Com certeza. E a alegria é um combustível para a nossa reforma. Quando a gente está alegre, a gente se sente mais forte, mais disposto a enfrentar as dificuldades. E mais aberto ao aprendizado também, né? Exatamente. Então, vamos tentar incorporar mais alegria e bom humor na nossa caminhada. Com certeza. E para complementar esse nosso mergulho nas dicas da Hermance, no próximo bloco a gente vai explorar a conexão entre a ilusão e o arrependimento tardio. É isso aí. De volta para a última parte do nosso mergulho, no capítulo 15. Reforma íntima sem martírio. Isso, da Hermance du Fort. A gente já explorou bastante a ilusão, o autoconhecimento. E aquelas dicas práticas para a gente se livrar dos nossos castelos de areia, né? Mas agora, vamos entender como a ilusão pode levar a gente para o arrependimento tardio. Que Hermance fala lá no capítulo 8. Exatamente. E para a gente visualizar isso, nada melhor do que a história da Severiana, né? Que a gente já comentou um pouquinho antes. Lembra que ela carregava a culpa do aborto. Sim, e para lidar com isso, ela criou aquela ilusão de que a filha, a Cidália, era uma inimiga de vidas passadas. Pra justificar o comportamento difícil da menina, né? E para fugir da culpa. Só que essa fuga da realidade. Adiou o inevitável. Quando a Severiana desencarnou e viu a ficha espiritual, A ficha da Cidália. a verdade veio à tona, né? Sem dó. E a ficha mostrou o quê? Que o rancor da Cidália era, na verdade, consequência do trauma do aborto. Nossa, que
peso, né? Imagina a Severiana descobrindo isso. É como se o castelo de areia dela desmoronasse. De uma vez só. E a irmã se usa a história da Severiana para mostrar como é ilusão. Cega a gente. A gente toma decisões erradas que machucam a gente e os outros. E aí vem o arrependimento, né? Mas, e aí, será que adianta se arrepender depois? A Remance diz que sim. Mesmo tarde. O arrependimento, mesmo tardio, é importante para nossa evolução. É um passo para reconhecer os erros. Assumir a responsabilidade. E tentar reparar, né? Não é para se culpar para sempre, mas para aprender e mudar. E a irmã também conta a história do Agenor, né? No capítulo 8. Que era um espírita super dedicado. Exemplar. Mas quando ele desencarnou e viu a próxima encarnação, Ele se frustrou. ele ia ser um cara simples. Com a missão de controlar os impulsos. E ele esperava algo grandioso, né? De acordo com a imagem que ele tinha de si mesmo. Mas aí, vendo as vidas passadas, ele entendeu que ainda tinha muito que aprender. E que aquela encarnação era o que ele precisava. Para evoluir. E a história dele mostra que a reforma íntima não é sobre títulos, né? Nem status. É sobre as nossas escolhas do dia a dia. É um processo silencioso. E a gente precisa, às vezes, abrir mão das nossas expectativas. Para seguir o caminho que a espiritualidade mostra. E a irmã nos convida a refletir, né? A partir das histórias da Severiana e do Agenor. Onde a gente está se iludindo? O que a gente está evitando. Quais arrependimentos a gente carrega? É um chamado para ser sincero com a gente mesmo, né? Ter coragem de encarar a realidade. De assumir as responsabilidades. E para a gente finalizar esse mergulho. A irmã se deixa uma mensagem, né? Aí, só aquilo que somos realmente tem o poder de curar-nos. É sobre ser autêntico. Sem máscaras. E seguir a reforma íntima com humildade. E amor. Então, que a gente possa usar tudo o que vimos hoje para mergulhar no nosso autoconhecimento. É isso aí. E que a gente consiga se libertar das ilusões e construir uma vida mais significativa. Com certeza. Alinhada com a doutrina espírita. Até a próxima. E vamos continuar mergulhando na reforma íntima.